Você já reparou que, quando você gosta de alguém, a sua mente trabalha o dia inteiro? Mas quando você tenta fazer essa pessoa sentir o mesmo por você, tudo parece escorrer pelas mãos? E a verdade é dura. Quanto mais você tenta forçar a presença, menos ela te sente. Mas existe algo que poucos homens entendem. Mulheres não se conectam pela presença física. Elas se conectam pela presença emocional. E quando você aprende a criar isso, você não precisa mandar mensagem. Você não precisa correr atrás. Você não precisa provar nada. Ela simplesmente pensa em você, sem esforço, sem cobrança e sem perceber. Você ocupa um espaço na mente dela que nenhum outro homem ocupa. Hoje eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. E por que alguns homens ficam marcados na mente de uma mulher, enquanto outros desaparecem como se nunca tivessem existido. Se prepare, porque depois de entender isso, ela não vai conseguir te ignorar. E se em algum momento aqui algo fizer você pensar, caramba, isso sou eu, comente. Eu escolho ser presença. Só para eu saber que você está comigo nesse processo. Sabe o que mais dói em um homem quando ele gosta de uma mulher? Não é a ausência dela, não é o silêncio dela, não é nem mesmo a dúvida se ela gosta ou não. O que realmente machuca é perceber que você pensa nela o dia todo e ela parece continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Você acorda e ela é o primeiro pensamento. Você tenta se distrair, mas a mente volta nela. Você olha o celular esperando algo e nada chega. Enquanto isso, ela parece cada vez mais distante, cada vez mais ocupada, cada vez mais na dela. E dentro de você surge aquela pergunta que corrói. O que eu preciso fazer para ela sentir a minha falta? E é exatamente aqui que a maioria dos homens se perde. Porque, quando o emocional aperta, você tenta resolver na força, mandando mensagem demais, puxando assunto sem necessidade, tentando demonstrar valor, tentando provar que você é diferente. Mas você já percebeu que quando você tenta convencer alguém a te querer, essa pessoa se afasta ainda mais? E isso não acontece porque você é insuficiente. Não acontece porque ela não gosta. E não acontece porque você não é bom o bastante. A verdadeira razão é outra. A energia masculina dela não está conectada à sua. Ela não sente você. Ela não está emocionalmente envolvida. O seu nome não está vibrando na mente dela. E por isso, ela simplesmente não pensa em você. Mulheres pensam mais em quem faz elas sentirem do que em quem aparece o tempo todo. E você já deve ter vivido isso. Basta uma conversa boa, um olhar mais intenso, um gesto inesperado, e você passa o resto da semana com a pessoa na cabeça. Então respira fundo e entende uma coisa importante agora. Não é a palavra que prende uma mulher emocionalmente. É a experiência emocional que seu nome aciona dentro dela. E quando você aprende a criar isso, quando aprende a ativar esse gatilho sutil, profundo, quase invisível, você deixa de ser apenas mais um cara legal e se torna um ponto de referência emocional na mente dela. É isso que vamos construir hoje. É isso que você veio buscar. E isso começa entendendo algo que ninguém te ensinou. Mulheres pensam constantemente em homens que despertam sensações, não homens que ficam disponíveis demais. Se você já passou por isso, pensar nela o dia todo e sentir que ela nem lembra que você existe, comenta: isso já doeu em mim. Isso aqui é sobre você, sobre a sua história e sobre a sua evolução. Pilar 1. Ela pensa em quem consegue mexer com o emocional dela e não com quem corre atrás. A mente feminina funciona de um jeito que muitos homens ignoram. Mulheres não ficam presas ao que é óbvio, previsível ou garantido. A mente delas se ativa quando algo desperta uma emoção específica: curiosidade, admiração, surpresa, identificação, tensão positiva, leve mistério. Quando você manda mensagem demais, faz tudo óbvio, se entrega rápido, tenta mostrar valor, tenta provar que é especial. Você se torna emocionalmente previsível. E previsibilidade faz a mente dela desligar você. Pensa nisso.
O cérebro humano ignora tudo o que é comum, repetitivo, fácil de entender, e valoriza tudo o que gera contraste. Por isso, alguns homens que mal falam com ela ficam grudados no pensamento dela, e você, que talvez esteja fazendo tudo certo, passa despercebido. Não é sobre presença física, é sobre presença emocional. O nome de um homem só fica pulsando na mente dela quando desperta sentimentos que ela não processou ainda. É como uma porta que ficou entreaberta na cabeça dela. Ela sente que precisa voltar mentalmente para entender, interpretar, decifrar. E o que mantém essa porta aberta é a sensação emocional que você desperta. Não mensagens, não insistência, não demonstrações exageradas de interesse. Pilar 2. O homem que ela pensa é o que deixa rastros emocionais. Mulheres associam pessoas a sensações. Quando uma conversa com você faz ela rir de um jeito diferente, pensar de um jeito diferente, ou sentir algo que não sentia com ninguém, o cérebro dela cria um marcador emocional, um rastro. É o impacto emocional que você deixa quando está presente, e o silêncio inteligente que você mantém quando está ausente. Se isso fez sentido e você percebe que estava sendo previsível demais, comenta: eu escolho ser maduro. Esse é o momento que a maioria desperta, e esse rastro é ativado várias vezes ao dia pela memória emocional, não pela lógica. Ela pode estar lavando louça, dirigindo, estudando, trabalhando, e do nada, o cérebro dela puxa você. É automático, é involuntário, é emocional. Isso acontece quando você surpreende emocionalmente. Você não diz tudo, mas deixa ela curiosa. Você não se explica demais. Você não tenta convencer. Você cria momentos intensos, mesmo curtos. Você olha nos olhos de um jeito que ela sente. Você fala com calma, de forma segura. Você não disputa a atenção. Você vive a sua vida com propósito. Tudo isso cria uma sensação de: tem algo nessa energia que eu preciso voltar para entender. E quando o cérebro dela tenta entender, ela pensa em você. Se você já viveu isso, aquele momento simples que ficou dias na sua cabeça, comenta: eu sinto energia. Esse será o seu novo código daqui para frente. Pilar 3. A presença energética. O verdadeiro segredo que prende uma mulher. Existe um motivo pelo qual alguns homens se tornam inesquecíveis sem mandar mensagem nenhuma. A energia deles continua presente mesmo quando eles não estão. Não é algo místico, é emocional. Quando você é um homem centrado, firme, inteiro, calmo, sua energia transmite segurança, maturidade e magnetismo. E isso é extremamente atraente para o cérebro feminino, porque mulheres sentem energia mais do que palavras. Mulheres reparam em detalhes emocionais antes de repararem em atitudes externas. Mulheres se conectam ao que as faz sentir seguro e desafiador ao mesmo tempo. É o equilíbrio perfeito. Segurança emocional. Leve mistério. Esse tipo de energia fica marcado. Ela percebe sua ausência. Ela sente quando você não está ali. Ela compara mentalmente sua energia com a de outros homens. E ninguém parece igual. E quando um homem transmite essa presença energética, ele não precisa fazer esforço. Ela pensa nele de forma natural. Essa presença é construída por silêncio consciente, postura tranquila, olhar seguro, ritmo de fala mais lento, ausência de necessidade, foco na própria vida, propósito claro, comportamento alinhado com valores, ausência de pressa, coerência emocional. Um homem assim não é comum, e tudo que é raro fica guardado na mente. Se você quer desenvolver essa presença, essa energia que fica mesmo quando você não está, comenta: sou presença. Só quem está comprometido com a evolução comenta isso. Pilar 4. O mistério saudável. O que faz ela te procurar e pensar em você. A maioria dos homens erra no conceito de mistério. Ou querem ser indecifráveis demais e se tornam frios.
ou querem ser totalmente abertos e se tornam previsíveis. O verdadeiro mistério não está no silêncio vazio. Está no silêncio cheio de significado. É quando você fala o essencial, mas não diz tudo. É quando você compartilha partes da sua vida, mas não entrega o livro inteiro. É quando você mostra interesse, mas mantém sua vida andando independente dela. É quando você demonstra maturidade emocional, mas não demonstra desespero. Isso ativa 2 gatilhos profundos na mente feminina. Curiosidade emocional. Ela quer entender mais sobre você. Quer saber o que você sente. Quer saber como você pensa. Quer saber por que você transmite aquela segurança. Espaço mental. Seu silêncio cria espaço para ela imaginar. E quando uma mulher imagina, ela se conecta. Porque imaginação é emoção, e emoção é memória. Se você percebe que falar demais estava te sabotando, comenta. Silêncio confiante. Isso aqui muda tudo. Pilar 5. Você faz ela pensar em você quando vive uma vida que vale a pena observar. Esse é o ponto que nenhum homem quer aceitar, mas é o mais importante. Se a sua vida gira em torno dela, a mente dela nunca vai girar em torno de você. Mulheres prestam atenção em homens que têm objetivos, têm rotina, têm disciplina, têm evolução constante, têm limites, têm opinião própria, têm hobbies, têm vida social, têm propósito, têm crescimento, têm autocontrole. Não se deixam dominar pelas emoções. Quando você vive uma vida que inspira, intriga e demonstra evolução, ela pensa em você automaticamente. Porque você não é percebido como um homem carente, mas como um homem em movimento. E homens em movimento criam um magnetismo natural. Ela percebe, ela sente, ela pensa. Se você sabe que precisa evoluir mais sua vida, não por ela, mas por você, comenta: estou na jornada. Pilar 6. O peso da ausência inteligente. Existe um tipo de ausência que afasta e existe um tipo de ausência que aproxima. A ausência que afasta é a ausência ressentida, usada como punição, feita para manipular. A ausência que aproxima é a ausência calma, confiante, madura, em que você simplesmente deixa o vínculo respirar. É quando você não corre atrás, não pressiona, não cobra, não exige retorno imediato, não anula sua vida, não tenta provar valor. Essa ausência tem peso, tem presença, tem significado emocional, porque enquanto você está em silêncio, ela sente a diferença entre a energia de um homem desesperado e a energia de um homem que sabe o valor que tem. E esse silêncio desperta um gatilho poderoso. A mente dela começa a procurar você, não para te testar, não por vaidade, mas porque o emocional dela sente falta da sensação que você causa. E quando falta emoção, falta você. Se você já sentiu que estava usando o silêncio errado, comenta: eu escolho a maturidade. Esse é o ponto de virada. Aplicação prática. O passo a passo para fazer ela pensar em você, o dia todo, sem mandar mensagem. Prepare-se. Esta é a parte que fixa você na mente dela, de forma natural, madura e emocionalmente inteligente. Passo 1. Pare de tentar ser lembrado e comece a ser sentido. O erro mais comum de um homem é tentar forçar presença. Mensagens demais, emojis demais, explicações demais, justificativas demais. Só que presença forçada não cria lembrança. Ela cria saturação. O que cria lembrança é sensação, não constância. Então o primeiro passo é simples, mas profundo. Troque presença constante por presença significativa. Isso significa: pare de responder imediatamente. Fale menos, com mais qualidade emocional. Não tente prolongar conversas vazias. Apareça quando tiver energia boa, não quando estiver ansioso. Deixe espaço emocional entre uma interação e outra. Quando você faz isso, a mente dela começa a perceber: por que ele não está toda hora?
O que ele está fazendo? Como ele consegue ser tão leve? Esse tipo de questionamento abre espaço mental, e espaço mental vira presença emocional. Passo 2. Crie micromomentos que deixam uma marca emocional. Você não precisa de uma longa conversa para ser inesquecível. Você precisa de momentos curtos que deixam impacto. Isso ativa o sistema emocional dela muito mais do que mensagens longas e óbvias. Exemplos de micromomentos que ficam marcados: um olhar firme e calmo, um sorriso leve no momento certo, uma frase dita com energia tranquila, uma provocação suave, um elogio diferente, mais profundo, uma pausa na conversa que cria tensão boa, uma observação que mostra que você percebe detalhes, contar algo pessoal, mas não tudo, deixar um pequeno silêncio carregado de energia. Essas pequenas experiências emocionais criam um rastro dentro dela. Elas ficam vivas, ecoando na mente. E quando a mente repete, ela pensa em você. Passo 3. Domine a arte da imprevisibilidade emocional madura. Não confunda isso com joguinhos. Não é sumir dias inteiros. Não é ignorar. Não é fingir desinteresse. A imprevisibilidade emocional madura é outra coisa. É quando você não é um livro aberto. É quando ela nunca consegue prever exatamente como será sua energia. É quando você não dá respostas automáticas. É quando você traz leveza quando ela espera tensão e calma quando ela espera desespero. Exemplo: se ela faz um elogio, você não responde com carência exagerada. Responde com naturalidade, talvez até com humor leve. Se ela fala algo provocador, você não entra no desequilíbrio. Você responde com charme calmo. Se ela tenta te testar, você não se justifica demais. Você mantém a postura. Isso quebra padrões. Isso ativa a atenção dela. Isso desperta a curiosidade. Isso faz sua energia ficar marcada. Se você entendeu que isso não é joguinho, é inteligência emocional, comenta: sou mistério puro. Passo 4. Tenha uma vida tão bem construída que ela naturalmente pense: eu quero fazer parte disso. Aqui está um dos gatilhos mais poderosos. Uma mulher pensa constantemente em um homem que vive uma vida interessante, organizada, firme, com propósito. Porque isso desperta respeito, admiração, interesse, curiosidade e uma pergunta profunda: como seria estar ao lado de um homem assim? Para isso você deve manter sua rotina, cuidar da sua aparência, cuidar da sua saúde mental, treinar seu silêncio, ter hobbies reais, se desenvolver em algo, ler, trabalhar nos seus objetivos, ser disciplinado, manter seus limites, mostrar evolução constante. Quando você é um homem que está sempre evoluindo, a mente dela te acompanha mesmo quando você não está por perto. Mulheres se conectam com homens que criam movimento, homens que não ficam parados, homens que têm direção. Ela pensa no homem que ela sabe que está crescendo, não no que está implorando atenção. Passo 5. Use o silêncio certo. O silêncio que dá espaço, não o silêncio que pune. Existem 2 tipos de silêncio: o silêncio que afasta e o silêncio que aproxima. O silêncio que afasta é carregado de raiva, ressentimento, cobrança. É o silêncio do vou te punir até você perceber. Esse silêncio destrói conexão. Mas existe o outro. O silêncio que aproxima é o silêncio leve, tranquilo, confiante. É quando você simplesmente segue sua vida. É quando você não força a interação. É quando você permite que ela perceba sua ausência emocional. Esse tipo de silêncio cria um fenômeno psicológico. O cérebro preenche o vazio com imaginação. E quando ela imagina, ela sente. E quando sente, você aparece na mente dela. Toda vez que ela lembrar de algo que você disse, de algo que sentiu com você, de algo que ela não entendeu completamente, você volta. E quando você volta sem ter mandado mensagem nenhuma, isso é ouro emocional. Passo 6.
Seja o homem que ela sente que pode perder, e não o que está sempre disponível. Desejo nasce da percepção de valor, e valor nasce da percepção de risco. Isso não tem nada a ver com se fazer de difícil ou agir como se estivesse acima dela. É sobre ser um homem que não abre mão dos próprios limites, não vive em função dela, não muda toda a rotina por causa dela, não aceita migalhas emocionais, não se coloca em posição inferior, não demonstra desespero, mantém a postura mesmo quando quer ceder. Demonstra que se gosta e se valoriza. Quando ela percebe que você é um homem que poderia facilmente fazer falta, o cérebro dela dispara um alerta emocional. Eu não quero perder isso. E quando existe risco, existe pensamento. Quando existe pensamento, existe emoção. E quando existe emoção, existe conexão. Passo 7. Faça ela associar você a uma sensação emocional única. Essa é a chave final. A mente humana funciona por associação. Se ela te associa à ansiedade, ela foge. Se ela te associa à pressão, ela se fecha. Se ela te associa à insegurança, ela perde interesse. Mas, se ela te associa a paz, curiosidade, firmeza, intensidade, charme calmo, maturidade, sinceridade leve, humor na medida certa, presença forte, energia tranquila, então você se torna uma experiência emocional única. E tudo que é único, o cérebro repete. E tudo que o cérebro repete se torna fixo. E tudo que se torna fixo é lembrado. E tudo que é lembrado é desejado. Se você quer ser um homem que deixa uma sensação única, comenta: sou único. No fim de tudo, a verdade é simples. E ao mesmo tempo, profundamente ignorada pela maioria dos homens. Você não faz uma mulher pensar em você tentando conquistá-la. Você faz ela pensar em você se transformando no tipo de homem que ela não consegue ignorar. Você faz ela pensar em você quando você tem calma no olhar. Você tem presença nas palavras. Você tem direção na vida. Você tem limites claros. Você tem maturidade emocional. Você sabe quando falar e sabe quando o silêncio fala mais. Você não está correndo atrás de ninguém. Você não está implorando a atenção de ninguém. Você não está vivendo em função do próximo passo dela. Você está firme, centrado, presente, na sua própria jornada. E esse homem que sabe o próprio valor, é o homem que uma mulher sente. É o homem que uma mulher respeita. É o homem que uma mulher deseja. É o homem que uma mulher pensa, repensa e não consegue tirar da cabeça. Porque você deixa de ser uma opção. Você se torna uma referência, uma experiência emocional, uma presença que permanece. E quando você chega nesse ponto, você não precisa mandar mensagem. Você não precisa aparecer toda hora. Você não precisa provar nada. Ela pensa em você porque sentir você se tornou inevitável. E se você realmente quer continuar essa transformação, se você sente dentro de si que está cansado de sofrer, cansado de repetir padrões, cansado de correr atrás, cansado de ser sempre o que sente mais, o que faz mais, o que perde mais, então agora é a hora de dar o próximo passo. Na descrição do vídeo, eu deixei o link da Metamorfose, e não a metamorfose. Não são apenas e-books. É a transformação que você precisa para ser mais valorizado e respeitado, e ser um homem capaz de ter e seguir o seu propósito de vida sem precisar se sentir inferior a ninguém. Chega. Eu não aceito mais viver assim. Se além de tudo que eu disse acima, você ainda quiser entender a mente feminina, recuperar sua autoestima, curar rejeições e traumas, reconstruir seu valor, parar de sofrer por amor, evitar relações tóxicas, aprender a amar de forma madura e finalmente se tornar alguém emocionalmente forte,
Se essa é a transformação que você busca para a sua vida, eu posso te ajudar. E a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo e escolher na descrição deste vídeo qual a transformação que você quer para a sua vida. Mas, atenção! Isso não é para qualquer um, é somente para homens e mulheres que olharam para a própria dor e disseram: então, a metamorfose é o seu caminho. Não porque você precisa conquistar alguém, mas porque você precisa primeiro se reconquistar. Clique no link da descrição, conheça a metamorfose e continue sua jornada de evolução comigo. Porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. E lembre-se, ela só pensa em você quando você se torna um homem que até você tem orgulho de ser.